Paz, saúde, muita alegria para todos nós. Cá estamos nós mais um dia para falarmos um pouquinho a respeito de compromissos que todos temos em relação à nossa própria caminhada evolutiva. Muito bem. Hoje eu gostaria de falar para todos nós, numa reflexão, a respeito da mediunidade e serviço. Porque mediunidade, durante muito tempo, foi considerada por alguns como um instrumento de chamar atenção, de provocar fenômenos, de se tornar uma criatura alvo de atenção, de boa vontade e de carinho. A doutrina espírita vem nos mostrando que a mediunidade é uma faculdade através da qual nós vamos caminhar, evoluir e praticar a caridade, ajudando outros a caminharem e a evoluírem. É verdade que a mediunidade se manifesta também em alguns para o equívoco. São aquelas pessoas que ainda não alcançaram uma compreensão da importância de uma conduta evangelizada, respeitosa diante da vida, que não pararam para perceber a importância de respeitarmos as leis divinas e a observância daquela recomendação de Jesus de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, por causa disso, algumas pessoas portadoras de uma mediunidade bem ostensiva, elas não se dedicam planejadamente ao bem, a não ser o bem delas próprias, no sentido de atender às suas necessidades e conveniências. Mas nós vamos falar aqui da mediunidade que a doutrina espírita nos esclarece, da mediunidade que Jesus exemplificou e falou o tempo todo. É a mediunidade que é serviço. Serviço fraterno, que só pode ser realizado com proveito na convivência, no ombro a ombro de uma vida comum. Então, mediunidade não é privilégio, não é concessão especial, mas é uma faculdade humana natural. Então, o médium não veio para ele sair curando as pessoas por simpatia, por conveniência, mas o médium muitas vezes cura as pessoas, entre aspas, o curar as pessoas, porque, na verdade, ele é instrumento da cura das pessoas no sentido espiritual, no sentido moral, quando as pessoas se transformam, se tornam mais suaves, se tornam mais comprometidas com o bem, se tornam mais propensas à caridade. Então, aquele médium que trabalhou com essas pessoas foi um agente da verdadeira cura, da mudança de postura das pessoas, né? E é importante que nós não nos esqueçamos que todos possuímos a condição mediúnica, em maior ou menor grau, conforme as nossas necessidades evolutivas.
Assim como nós devemos empregar a nossa inteligência e as nossas habilidades a serviço do próximo, nós devemos utilizar a nossa mediunidade na boa utilização, na boa orientação das relações sociais, na convivência do dia a dia. O médium que fica isolado pode se tornar um contrassenso, porque ele fica do tipo daquela figura do Evangelho, a lâmpada sob o alqueire. A função de cada médium não é esconder a luz que se projeta através dele, mas é irradiá-la em benefício de todas as pessoas. A missão mediúnica, minha gente, ela é semelhante a todas as outras missões que o espírito, ao reencarnar, traz para a Terra. E a natureza social da mediunidade condiciona o médium a todas as relações que as exigências de relações humanas nos obriga, né? Então, a sociabilidade atinge na mediunidade o seu mais alto grau. Olha que coisa linda. O médium é um indivíduo colocado a serviço de duas coletividades. A coletividade física, visível, tangível, e a invisível. Então, a função social do médium transcende, vai além do plano horizontal das relações existenciais do dia a dia e estabelece uma relação vertical, nesse plano vertical, entre os homens na Terra e os espíritos no plano espiritual. Então, mesmo sendo consideradas sobrenaturais, essas relações são reconhecidas, na verdade, como naturais, comuns a todas as criaturas. Então, vejam bem, mediunidade e serviço. Os médiuns, por mais elevados que eles sejam, eles não passam de criaturas em resgate dos compromissos do passado. Então, isolá-los, negar-lhes o direito a uma vida normal dos homens, é furtá-los à experiência da vida. Seria regredirmos no tempo, esquecendo os princípios fundamentais do Espiritismo. E iríamos cair de novo no conceito errôneo dos privilégios espirituais. Vejam a importância da mediunidade como instrumento que presta serviço à evolução da criatura e da sociedade. Um médium que estuda, que se esforça, que vai aprimorando a sua maneira de ser, vai melhorando o seu comportamento, na tentativa, cada dia, de observar a prática das leis divinas, e que vai fazendo aos seus semelhantes aquilo que gostaria que seus semelhantes fizessem com ele, esse médium
ele está revivendo o que Jesus fez aqui na Terra, quando ele conviveu com seus discípulos, seus familiares, a sociedade, enfim, participando até de encontros de almoço, de celebrações variadas, como as bodas, fazendo culto na casa de um, culto do evangelho, na casa de um, na casa de outro, adentrando os templos, né? Dialogando com políticos, com pessoas de condição social elevada. Portanto, Jesus deu para todos nós o exemplo de uma vida plena junto àqueles da sua geração. Então, nós precisamos estar atentos para não estimular e, ao mesmo tempo, não incentivar e até criar condições do médium ficar isolado, ficar segregado. Não. Ele precisa caminhar junto aos seus familiares, participando dos eventos junto à família, criando condições para exemplificar aquilo que ele vai aprendendo com o estudo, com a prática, né? Ele passa a viver naturalmente no mundo, sem ser dominado pelo mundo. Ele não vai entrar em práticas. Não, eu tive que fazer, porque todos com quem eu estavam praticando, eu não podia fazer diferente. Pode sim. Com respeito, com dignidade, com naturalidade para não humilhar, nós podemos e devemos optar por uma prática menos agressiva no nosso dia a dia. Muitas vezes agressiva a nós próprios. Nós precisamos selecionar as nossas práticas para que nós não nos magoemos, para que nós não nos prejudiquemos e não estabeleçamos motivos de que nós estamos fazendo aquilo que outros em torno de nós está fazendo. Diante dessa colocação, é importante que nós, então, entendamos a necessidade de nos elevarmos de uma maneira natural, elevarmos-nos sem prepotência, elevarmos-nos com naturalidade, com simplicidade, obedecendo o curso natural das coisas. Então, todos os obstáculos que nos surgem na construção do bem, a caminho dessa sombra em que ainda muitas vezes nos demoramos para a luz que nós almejamos, é natural que nesse caminho a gente tropece, a gente caia, a gente se desiluda, mas isso às vezes é necessário até para o nosso aprendizado. Essas quedas, as desilusões, elas são necessárias para o nosso aprendizado, mas não devemos nos marginalizar por isso, né? Nos levando para a ociosidade ou para a autocompaixão, para a autopiedade, alegando, não, eu não posso sair porque eu, como médium, eu preciso me proteger das coisas do mundo. Não, a gente se protege das coisas do mundo, vivendo no mundo. Vivendo com conhecimento, com discernimento, usando a caridade e aquela prática de cumprimento dos deveres, né? É preciso que a gente trabalhe compreendendo tudo que está ao nosso redor, sem julgamento, e que nós possamos seguir servindo em nome de Jesus, sem aquelas mesuras, nós estamos servindo em nome de Jesus, não.
Servir em nome de Jesus com a naturalidade que o Evangelho nos traz dos exemplos do Mestre Jesus, né? Então, nós somos companheiros endividados, né, de outras eras, que estamos aqui para ajustarmos com aqueles com quem convivemos. E esse ajuste há de ser feito com carinho, com amor, com respeito, com muita naturalidade. No passado, nós fomos tiranos, né? Agora, nós somos convocados ao exercício da obediência e da tolerância para a aquisição da humildade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus, o nosso Mestre querido, continue com paciência conosco, nos caminhando, nos levando para um caminho de paz, para um caminho de muito equilíbrio, que possamos nós, a cada dia, sermos melhores do que no dia anterior. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, paz para todos nós. Muito obrigada, gente.